Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre coesão textual, tanto aquela coesão que se realiza dentro do parágrafo, quanto aquela coesão que se realiza entre parágrafos. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve no nosso canal, liga a campainha para você receber sempre as atualizações que forem acontecendo por aqui. Pessoal, a primeira coisa então é relembrar o que significa coesão textual relativamente a essa sua propriedade de articulação do texto. Vale lembrar que o texto é uma unidade de sentido que se realiza a partir justamente da soma de palavras que formam orações, que formam parágrafos e que formam finalmente o texto. Então a coesão textual é uma propriedade do texto que atravessa todas essas unidades, desde a relação das palavras até a relação dos parágrafos para a formação dessa unidade de sentido que é o texto. De modo que a gente perceberá a existência de algumas classes de palavras especializadas em coesão. A exemplo das conjunções e dos pronomes principalmente, que quando mobilizados no texto garantirão a ele esta propriedade da coesão, da articulação de suas partes. Uma observação importante é que, em relação a esta coesão que se dá entre parágrafos, isso tem que ter muita relação com a nossa própria estratégia argumentativa. Ou seja, se a gente escolheu trabalhar, por exemplo, ao longo da dissertação, com uma relação entre parágrafos de causa e consequência, é muito importante garantir que estes parágrafos revelem, do ponto de vista de sua articulação, esta mesma relação de causa e consequência. Tudo isso terá relação direta com a escolha da estratégia argumentativa e, finalmente, com a escolha dos elementos coesivos que vão realizar essa estratégia. A gente daqui a pouquinho já vai ver alguns exemplos a esse respeito. Em relação ao Enem especificamente, existe ali uma competência especialmente destinada à avaliação da coesão textual, que é a competência 4, para a qual 3 aspectos são destinados aqui a essa avaliação. Primeiro, a correção do elemento coesivo que você usou, se ele está adequado ou não àquele efeito de sentido pretendido pela frase, e depois a quantidade e a variedade dos recursos coesivos empregados no texto. Vejam que na grade de correção do Enem, a gente tem aí 200 pontos reservados justamente para o texto que articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Veja que para a gente garantir esses 200 pontos na competência 4, a gente precisará garantir a diversidade desses recursos. Pessoal, é evidente que coesão textual tem uma relação direta com o sentido do texto, ou seja, com a coerência do texto. Veja que, neste caso, por exemplo, a gente tem uma frase com algum problema semântico devido ao emprego inadequado de um elemento coesivo. Olha só. João não foi à aula, entretanto estava doente. Essa frase nos parece estranha justamente pela presença aqui do entretanto, que estabelece uma relação de sentido inadequada para este propósito. Aqui a gente deveria explicar o motivo pelo qual João não foi à aula e não estabelecer uma relação de oposição, de adversidade, como este entretanto aqui acaba realizando. Agora, repara que não é exatamente porque existe elemento coesivo no texto que a gente já conseguiu garantir o sentido adequado dele. Embora haja muitos elementos coesivos, o sentido desse texto estará muito comprometido. Veja, João vai à padaria. A padaria é feita de tijolos. Os tijolos são caríssimos. Também os mísseis são caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço e, segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo. E a geometria riemanniana dá conta desse fenômeno. Repara aqui que não é exatamente porque existe elemento coesivo que a gente conseguiu garantir um sentido adequado ao texto. Afinal de contas, esse é um texto que não tem a menor continuidade de sentido. Então, muita atenção ao emprego adequado dessa relação entre coesão e coerência. As escolhas coesivas que a gente faz têm impacto, evidentemente, para o sentido do texto. Então, além de a coesão atuar dentro do parágrafo, estabelecendo relações de sentido no parágrafo, nessa unidade textual, a gente também precisará garantir na redação que entre os parágrafos, essa estratégia textual que foi escolhida por nós, ela se realize por meio também da escolha desses mesmos elementos coesivos. A gente vai fazer agora um pequeno passeio sobre as escolhas coesivas entre parágrafos de redações nota 1000 das edições anteriores do Enem. Vejamos aqui essa primeira redação, cujo primeiro parágrafo do desenvolvimento, ou seja, o segundo parágrafo do texto, já traz desde o início uma abertura com um elemento coesivo bastante claro aqui. Olha só. Nessa conjuntura, e aí segue para o próximo parágrafo, contudo, estabelecendo uma relação de adversidade entre os parágrafos, e finalmente o último parágrafo com dessa forma, colocando aqui este elemento de caráter conclusivo. Próxima redação com
primeiro parágrafo do desenvolvimento, ou seja, o segundo parágrafo do texto começa com sob esse viés, depois ademais, estabelecendo uma relação agora de adição entre as informações desenvolvidas em cada parágrafo e finalmente, portanto, para o parágrafo conclusivo. Próxima, em primeiro lugar, depois além disso, depois diante do exposto. Próxima ainda, em primeira análise, em segunda análise e nesse sentido. Por último, a princípio, além disso e infere-se, portanto. Se vocês observarem então, pessoal, em cada uma dessas redações, há ali a escolha de elementos coesivos que abrem os parágrafos e que revelam as estratégias argumentativas escolhidas por cada um desses escritores. De modo que, como você pode observar, a coesão não atua apenas dentro do parágrafo, e aqui, por exemplo, a gente pode ver como ao longo do parágrafo há de fato elementos coesivos ali que articulam o texto, mas também a coesão ajuda a construir as ideias entre parágrafos e é muito importante que a gente faça essa demonstração correta dos elementos coesivos ao longo do texto, tanto entre parágrafos quanto dentro do parágrafo. Não deixe então de conferir a gramática da Redigir, que também contempla esses assuntos, e de fazer as listas de exercícios que a gente preparou também a esse respeito. Se você já é nosso aluno, não deixe de baixar o aplicativo da plataforma Redigir, disponível para Android e iOS. Então é isso, pessoal. Volto sempre aqui para a gente continuar estudando junto. Um abraço. Tchau.